Glória a Deus. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Deus é tremendo, é maravilhoso. Amém? Ele tem o melhor para a sua vida, para a minha vida. As boas novas nesta manhã vai ser entregue a cada um de vocês e a mim também. E a vocês que estão ouvindo também, em nome de Jesus. Amém? Tudo é feito em nome de quem? De Jesus. Cantar assim com alegria, ó. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai te usar. Nosso Deus fará. La la la, la la la, la la la. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai te usar. Nosso Deus fará. Oh, la la la, la la la, la la la. Oh, nosso Deus fará. Aleluia, aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos aqui à casa do nosso Deus, este lugar de bênção, de milagres. Amém? Vocês têm vivido milagres? Amém. Glória a Deus. Eu também. Deus seja louvado. E eu creio que nesta manhã não vai ser diferente. Deus veio para operar. Amém? Mas nós viemos também para adorar Ele, para nos renovar, para pedir ao Senhor, renova, Senhor, a nossa vida, transforma cada dia mais, porque nós queremos mais. Nós queremos mais estar na presença do Senhor. E na medida que você vai se apresentando a Deus, que você vai buscando Ele, Ele vai te renovando, Ele vai te enchendo, Ele vai mudando o seu ser, por completo. Amém? Glória a Deus. Então vamos pedir a Ele essa manhã, Senhor, renova o meu coração, renova a minha vida, renova tudo que há em mim, Senhor. Se há alguma coisa errada em mim, vai tirando em nome de Jesus. Eu convido então a igreja a fechar os seus olhos, a buscar a presença desse Deus maravilhoso, desse Deus que é poderoso, que tem abençoado o seu povo, que tem abençoado a sua igreja. E nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, e no nome do Teu Filho Jesus, nós viemos, meu Deus, para pedir ao Senhor, que o Senhor nos renove a cada dia. O Senhor vai transformando, Senhor, a nossa vida, Deus. O Senhor vai fazendo aquilo, Pai, que nós mesmos não podemos fazer, Senhor. Pedimos, meu Deus, nessa manhã por toda a igreja que já se colocaram aqui, mas aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor vai abençoando também, Jesus. O Senhor vai trazendo o Teu povo, Senhor. E que aqui, Pai, eles sejam abençoados, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glorificamos, Senhor, o Teu nome, Senhor Jesus. Buscamos, Senhor, a Tua presença. Buscamos, meu Deus, o Teu renovo, Jesus. Nós queremos mais do Senhor. Oh, meu irmão vai se envolvendo com a presença santa do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória, glória, glória. Tu és exaltado, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és digno de louvor. Tu és digno de ser agradecido. Oh, glórias e glória nós te damos, Senhor. Declare assim. Nova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Nova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu
necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita de Oh Jesus, precisamos do Senhor. Necessitamos, meu Deus, da tua presença. Necessitamos, meu Deus, do teu Espírito Santo habitando e reinando em nós. Então nós te pedimos, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor venha renovando o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, porque nós queremos te servir, Deus, como a tua palavra diz, em espírito e em verdade. E nós sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. E nós pedimos ao Senhor a tua presença, mais e mais, mais e mais. Comece a cantar ao Senhor novamente. Louve a Ele com alegria, com fé. Peça a Ele, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita de Agora você vai dizer a Ele: vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor com alegria. Cante a Ele assim. Vamos adorar a Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Levanta suas mãos no céu e diga: veio minha vida, veio num dia especial, colocou meu coração por outro sem igual. Essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Veio em minha vida, veio num dia especial. Oh, meu coração, por sem igual. Esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Jesus, nós viemos aqui para te adorar. Nós viemos aqui, meu Deus, para nos apresentar ao Senhor. Oh Jesus, para fazer aquilo que te agrada, Senhor. Quer buscar a tua presença, quer continuar a permanecer na tua presença, Jesus. E nesta manhã, Senhor, nós viemos para isso, Senhor. Nós viemos para te agradecer, nós viemos para te exaltar, Senhor, porque só tu és digno de louvor, só tu és digno de ser exaltado e engrandecido. Oh, Pai querido, Pai Santo, vai renovando a tua igreja, vai mudando, Senhor, situações,
sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Alabaxere, cantará, lá, 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 lá. Glória, 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 glória. Nós te damos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Oh, nós sabemos, Senhor, nós entregamos tudo ao Senhor. Oh, derrama o seu coração, vai falando com Ele, vai pedindo para Ele, vem Jesus, nós precisamos de Ti, nós precisamos, Senhor, mais e mais da Tua presença, e nós queremos aqui, Senhor, para Te adorar, nós viemos aqui para Te exaltar, Senhor. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és santo, 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 santo. Glória, nós te damos. Aleluias. Declare mais uma vez, vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Em minha vida venho nos dias desse tocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te damos, Senhor. Pai querido Santo, derrama a tua glória, Senhor, sobre esse lugar. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Cante ao Senhor. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Mais de ti, Senhor, o teu poder da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, e pra o meu ser, nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos rios deste amor. Jesus já está na tua presença. Meu maior prazer é estar em tua presença,
prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do teu altar, meu Deus, nesta manhã, para te louvar, te engrandecer, aprender com a tua palavra, Pai, para que nós possamos servir a um verdadeiro objetivo, Pai. Servir ao Senhor aqui na terra de uma forma agradável e alcançarmos, meu Deus, no fim de todas as coisas, Pai, o privilégio de habitarmos com o Senhor na eternidade. Mas para isso nós precisamos de ouvir a tua palavra, nós precisamos de fé, meu Deus, para lutar, para batalhar contra todas essas coisas que surgem nesse mundo e permanecermos firmes até o fim, Pai, prestando ao Senhor aquilo que é devido, que são os cultos, porque o Senhor nos chamou para prestar cultos ao Senhor, para oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, agradável, santo, Pai. E são os nossos cultos de ação de graça. Receba a nossa vida hoje, receba a nossa adoração, receba esse culto, Pai. E em tudo nos abençoa naquilo que nós precisamos, para continuarmos sempre firmes, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui hoje, né? Hoje nós vamos ver uma mensagem que está lá em Daniel, capítulo 3, né? São dias difíceis, né, irmão? Mas a gente não pode deixar de buscar Deus, porque esses dias vão passar, né? E a gente tem que estar firme, porque esses dias aqui pode ser comprido, pode ser curto, pode ser pesaroso, pode ser agradável, mas o pior é a eternidade no inferno, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que abrir os nossos olhos, porque às vezes a gente vai preservando muito a nossa vida aqui, com muito medo, muito terror, porque a gente não conhece o inferno e nem queremos conhecer, né? Mas o negócio lá vai ser mais feio. Então tem que vigiar um pouquinho mais, né? E a Bíblia diz: pelas suas palavras você será, né, condenado ou não, né? Tem que tomar cuidado com as nossas palavras de incredulidade, falta de fé, né? Presta atenção nessa mensagem de hoje, porque nós estamos vivendo um momento semelhante a essa situação que a gente vai ver aqui hoje, né? A gente sabe que a palavra de Deus, ela fala por símbolos, né? E a gente tem que ter o discernimento para entender as coisas, né? Daniel, capítulo 3. São momentos difíceis, né, que a humanidade está vivendo hoje, né? E o mal está aí, né? A Bíblia diz que o mundo está na mão do maligno, né? O mundo natural, né? E o diabo, ele tem feito muita devastação na terra, né? Mas por que Deus permite? Irmão, olha o mundo como é que está. É adultério, é prostituição, é roubo, é morte, é desgraça, é avareza, é tudo quanto é coisa errada. As coisas e as pessoas não buscam a Deus, não se arrependem, é soberba, é vaidade, cada um querendo fazer o que bem entende, o que acha melhor. E o mundo está aí na mão do maligno, como a Bíblia diz. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Essas coisas que o diabo tem feito na terra, que Deus tem permitido, a Bíblia diz: não há maldição sem causa. Se Deus está permitindo, tem algum motivo, né? Presta atenção nessa mensagem que diz assim, ó, capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados.
levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então é uma situação terrível, né? Esse Nabucodonosor, ele representa o próprio Satanás ali, né? Que queria que o povo, todinho, os povos da terra, se dobrasse diante dessa imagem. E simbolicamente hoje eu coloco, irmão diabo, eu coloco essa imagem como sendo a Covid. Como sendo a Covid que está acontecendo hoje no mundo, que o diabo levantou, esse rei, né, Satanás, né? E ele levantou sobre toda a terra. E se nós olharmos hoje, o propósito de todas as autoridades desse mundo é fazer o quê? As pessoas se dobrarem. As pessoas se esconderem, as pessoas se omitirem, as pessoas deixarem de se dobrar diante dessa situação. O propósito do diabo é isso, é fazer até mesmo o povo de Deus se dobrar. Eu não estou dizendo para as pessoas não tomarem cuidado, a gente tem que ser inteligente, tem que ter sabedoria. Mas o propósito é fazer a pessoa deixar de buscar Deus. Porque nós somos o povo de Deus e fomos chamados para prestar culto a Deus, em qualquer situação. Qualquer situação de dificuldade, entrar na casa de Deus, orar, buscar a palavra, a revelação e combater contra o mal. Ali ele levantou, você vê que eram todos, presidentes, prefeitos, governadores, tudo quanto é, né? Todas as pessoas que tinham poder e autoridade, tinham que se dobrar diante daquela situação. A ordem era que todos se dobrassem, não é o que está acontecendo hoje? Hoje, todos têm que se dobrar de qualquer maneira, tem que se dobrar. O que eu falo assim? A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar de servir a Deus, de buscar a Deus. É lógico que os cuidados têm que ser tomados, porque o propósito de Satanás é esse, é tirar a pessoa da presença de Deus. Na verdade, o propósito aqui era deixar o quê? Tirar as pessoas que adoravam a Deus, impedi-los de adorar e fazê-las pecar contra Deus, adorando o quê? Aquela imagem. E hoje em dia o propósito é esse, é fazer a pessoa se dobrar de tal maneira, diante desse problema que está acontecendo, que é a Covid, que as pessoas deixem de buscar a Deus. E está tendo isso na vida de muitas pessoas. E a gente tem que tomar cuidado. Aqui foi bem claro, o propósito era que eles adorassem aquela imagem, todos adorassem, e quem não adorasse ia ser o quê? Punido. Ia ser lançado no fogo ardente. E ele continua dizendo aqui, ó. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Está vendo? O pessoal, diante de uma ameaça de morte, de ser lançado no fogo, quando viu um negócio, tocou lá, o som levantou, a gaita levantou lá, falou, vamos se dobrar, porque nós não queremos morrer. Nós não queremos ser lançados no fogo. A maior parte das pessoas aqui, até aqui, todos tinham se dobrado. Aparentemente, todos tinham se dobrado. Porque o propósito é esse do mal. Quando ele lança uma situação terrível, quando lança uma dificuldade muito grande, uma situação de horror, de pavor, de medo, para fazer as pessoas o quê? Se dobrarem diante das situações, para não lutarem, para se entregarem. E aqui, quando aconteceu aquilo ali, as pessoas lembraram, se não se dobrar, vai morrer, vai ser lançado no fogo. Então a gente tem que se dobrar. E a Bíblia diz que todos se dobraram. Olha, todos os povos, nações e línguas se dobraram. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Está vendo? Todas as nações, não é o que está acontecendo hoje? Essa Covid aí, todas as nações da terra, todos os povos estão se dobrando. Estão vendo uma situação terrível, de medo, de pavor, estão se dobrando. Porque é uma situação terrível.
É uma ameaça de morte terrível, está morrendo pessoas. Mas olha o que continua dizendo. Ora, no mesmo instante, né, e adorar, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste a adorar. Olha que situação. E imediatamente as pessoas, o quê? Olha, mas tem um povo aí que não se dobra de jeito nenhum. Tem um povo aí que quando tocou lá, nem seus deuses adoraram, não se dobraram diante dessa imagem. Por quê? Porque queriam forçar o povo de Deus, de qualquer maneira, a se prostrar diante daquela situação. E o mal está aí. O mal está aí e usa pessoas, às vezes, que não têm fé em Deus, que não creem em Deus, pessoas que dizem que têm fé, mas não têm fé. Para o quê? Para fazer todas as pessoas se dobrarem diante desses problemas que o mundo está enfrentando hoje. Pessoas que não perdem a oportunidade para alfinetar, para falar coisas que não deveria, que às vezes não tem a medida de fé, que cada um Deus deu uma medida de fé, para enfrentar a situação, para se colocar diante de Deus como deve se colocar, para buscar Deus, para ficar firme, mas tenta o quê? Impedir as pessoas que têm fé em Deus de buscarem a Deus. O propósito de Satanás era esse. Era tirar os judeus, o povo de Deus, que prestavam cultos, que eram fiéis a Deus, que estavam na mesma situação, numa situação terrível, para impedi-los de buscar a Deus. E o propósito dessas coisas de hoje é isso. Se nós olharmos hoje para a terra, o maligno está aí matando, roubando, destruindo, o diabo tem colocado situações terríveis, mas todo o propósito que é impedir as pessoas que buscam a Deus de verdade, de continuarem buscando a Deus. Aqui foi bem claro, o propósito maior era esse. Ah, mas não buscaram o Senhor. O Senhor disse que seria lançado dentro do quê? Do forno de fogo ardente, uma ameaça terrível. E a ameaça que nós estamos tendo hoje é uma ameaça terrível. É ameaça até de perder a vida. É ameaça de punição daqui, é ameaça dali, é medo. Cada dia que passa você vê as pessoas se amedrontando cada vez mais, mas com o propósito de que as pessoas que são de Deus deixem de buscar Deus também, para se tornar pessoas como qualquer outra pessoa nesse mundo. Aqui foi bem claro, para que se prostrasse, qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Olha que situação. Há uns homens judeus que tu constituísse, ainda falou, olha, são homens que o Senhor constituiu, que o Senhor levantou, que o Senhor deu até autoridade, né, para fazer as coisas, que não se dobraram, né, diante da estátua, nem adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito a Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Está vendo? Olha a pressão. E colocaram a pressão. Espera aí, é de propósito? Por que vocês não adoram os meus deuses? Por que você não se dobrou diante dessa estátua que eu levantei? Porque a estátua simbolizava o quê? Mal das coisas ruins desse mundo. As desgraças que são colocadas no mundo, para que a pessoa acabe o quê? Se desvirtuando. Deixe de buscar Deus, se corrompa pela incredulidade. Era bem notório que a pressão era muito grande, e a pressão hoje no meio do povo de Deus é grande, irmão. É pressão de autoridade, é pressão dessa praga, é medo de morte, é ameaça não sei do que, e não sei do que lá. E as pessoas, às vezes, tudo isso para impedir as pessoas de continuarem firmes buscando a Deus, para se dobrarem. E aqui foi bem claro que o propósito dele, na verdade, o que era? Era o diabo usando aquela situação para fazer o povo de Deus deixar de buscar Deus. Deixar de realmente fazer as coisas certas. Foi bem claro, e ele diz aqui, não se dobraram. Olha só, então esse rei se levantou de tal maneira, falou, era o rei, era a pessoa que tinha autoridade, e lhes disse, é de propósito a Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Essa Covid está aí. É uma grande estátua. É um grande mal, é um grande obstáculo. Mas nós não podemos se dobrar diante dessas coisas e deixar de buscar Deus.
Nós não podemos, porque nós não estamos aqui tratando só de vida nesse mundo, nós não estamos tratando de 80 anos, de 60 anos, de 70 anos, sei lá que idade que Deus dá, o tempo de vida de qualquer pessoa, nós estamos tratando da eternidade. E o diabo sabe que se nós se nos dobrarmos, se deixarmos de cumprir o nosso papel espiritual diante de Deus, nós vamos perder a vida eterna, nós vamos perder a bênção de Deus. O fogo está aí, os problemas estão aí. E ele continua dizendo aqui, agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos puder livrar das minhas mãos? Olha a ameaça. Vai ter oportunidade de novo. Se não se dobrar, vai ser lançado no fogo ardente. Porque você vê que esse é o problema. Nós que estamos aqui no mundo, que somos de Deus, nós podemos passar por lutas e aflições. Nós já somos destinados à morte todo dia, a Bíblia diz. Todo dia nós enfrentamos, mas que a gente não sabe. Mas no mundo espiritual, todo dia nós estamos destinados, entregues à morte, a Bíblia diz. Nós podemos ser lançados no fogo. Nós podemos ser lançados em situações difíceis. O diabo quer lançar a gente no fogo. A gente sabe disso. Que o propósito de Satanás é impedir que a gente busque a Deus, sirva a Deus, com o propósito de nos lançar o quê? Qual é no fogo? No fogo eterno? No inferno? Aqui foi bem claro, vou lançar, olha que ameaça terrível. Era uma ameaça terrível, não era uma brincadeira. Quero ver quem pode livrar vocês das minhas mãos. E ainda o quê? Desdenhando de Deus, quero ver quem possa livrar. Quem vê quem vai livrar vocês dessa Covid, se você cair numa cama, se você cair numa situação, você quer buscar a Deus, você quer ir para a igreja, você quer orar, você quer prestar cultos a Deus, quero ver quem vai te livrar se você não é essa ameaça hoje? É ou não é? Fala assim, é, porque é, para impedir a pessoa de estar na presença de Deus. Se você pode cair numa situação terrível, você pode ficar doente, você pode morrer, você pode... Mas irmão, nós estamos vivendo nesse mundo nós estamos sujeitos a essas coisas. A destruição, nós já nascemos sujeitos ao fogo eterno, ao fogo que arde em enxofre, já é a sentença da humanidade sem Deus. E o que acontecia? Aquela ameaça era justamente para eles cederem, deixarem de buscar Deus, e essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, o primeiro propósito dela é afastar as pessoas de Deus, e tem conseguido afastar muitas pessoas, tem conseguido tirar muitas pessoas de prestarem culto, de se oferecer a Deus, por medo do fogo, por medo de cair numa situação difícil. E ele continua dizendo aqui, né? E quero ver quem vai livrar você das minhas mãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Não, tem pessoas que prestam muita coisa para essas coisas do diabo, que dá muita atenção exagerada para essas coisas. Nós somos povo de Deus, não temos que responder a nossa fé para ninguém, nós temos que fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Nós não temos que responder medida de fé para ninguém, o que devemos fazer, o que não devemos, se temos que ir diante de Deus, se Covid mata, se é perigoso, se eu tenho que estar no meio de gente ou no meio de eu tenho que tomar cuidado, como todo mundo tem que tomar cuidado. Mas responder, o que eu vou responder para quê? Eu tenho que responder a Deus, eu tenho que responder à fé que Deus colocou no meu coração. Eu não tenho que ficar respondendo às pessoas pagãs, às pessoas mundanas, e muito menos a Satanás. Não tem esse negócio de ficar respondendo. Eu não tenho que responder ninguém. Olha o que eles disseram para esse homem, que representava o próprio Satanás. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Está vendo? Não, quem livra é Deus. Irmão, te pergunto, se você tem fé em Deus, crê que Deus existe, quem é que vai te livrar se você cair numa situação dessa? Mas se a gente ir, se a gente fizer, a gente pode pegar de qualquer jeito. Quantas pessoas que não fazem nada e pegaram Covid, que estão trancadas dentro de casa? Isso é tudo besteira. Mas nós somos o povo de Deus. Quem pode nos livrar? É Deus. Não adianta, o diabo quer fazer com que a gente negue a fé, deixe de buscar Deus, porque na verdade o propósito dele é lançar a nossa alma no inferno, no fogo de enxofre. E nós temos que confiar em Deus. Nós não podemos deixar de buscar Deus, porque o propósito de Satanás maior é esse. Você acha que Satanás está preocupado com a vida das pessoas, se vive 100 anos, se vive 200 anos, se enriquece, se tem muito, se tem pouco? Ele está querendo a alma. Ele está querendo destruir a pessoa na eternidade.
E usa essas coisas, essas situações difíceis, usa de tantas dessas ameaças de morte para a pessoa temer. Morrer, todos nós podemos morrer. Nós estamos sujeitos a enfrentar a Covid e outras coisas a mais, porque é só a Covid que está matando hoje. Câncer está matando, diabetes está matando, pressão alta, pressão baixa está matando, roubo, assalto, violência está matando, um monte de coisa que está destruindo pessoas. Mas o propósito de Satanás é lançar a pessoa no fogo ardente. É tirar a pessoa da presença de Deus, para que ela deixe de cumprir o seu papel diante de Deus, de buscar Deus, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, que tem muitas pessoas que estão cedendo. Estão fazendo o jogo do diabo, irmão. Amedrontadas, com medo, sem fé, e desesperadas, e o diabo está usando situações para fazer a pessoa se recolher, se encolher no mundo espiritual, e muitos filhos de Deus estão caindo nessa cilada do diabo. Não, se vocês não se dobrarem, vou lá, quero ver quem pode livrar vocês. E eles falam, não, olha só, bem claramente, não necessita. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nos pode livrar, Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha o que eles falaram. Quero nem saber não, se Deus não quiser livrar, Ele não livra, e não adianta, se Deus não quiser livrar, Ele não livra. Não tem quem livre uma pessoa da morte, se Deus não livrar. E quem é que livra das mãos de Satanás? Porque esse rei Nabucodonosor simbolizava o próprio diabo. Se Deus não livrar a gente, também ninguém livra. É esse o propósito que a gente tem que ter no coração. Diga glória a Deus. Porque se nós deixarmos de buscar a Deus, de servir a Deus, de prestar serviço, nós podemos cair numa situação difícil como qualquer outra pessoa, do mesmo jeito. Só que tem um problema, quem é que vai nos livrar? Nós somos de Deus, o diabo não vai livrar a gente. A natureza não vai livrar, porque a natureza já está aí contaminada. Nós temos que continuar firme com Deus. É isso que a gente tem que entender. Tomar cuidado para essas coisas não nos separar completamente da nossa fé, que é ouvir a palavra, que é batalhar, que é lutar. Tomar cuidado para não desviar o nosso foco espiritual, porque nós fomos chamados para prestar cultos a Deus. Tome os cuidados que tem que ser tomado, mas não deixe de fazer o seu papel diante de Deus, porque é isso que Satanás quer. E quem pode livrar o povo de Deus é Deus. Se a gente cair numa situação, e se Deus não livrar também, importante é livrar a nossa alma. Se Deus não livrar, não adianta. Olha o que diz a palavra de Deus, bem claramente. Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no fogo de fogo ardente. Olha que saída, não tinha saída. Mandou aqueles homens fortes para impressionar, para falar, não, e hoje o que está acontecendo? O diabo está usando de pessoas que têm poder, de pessoas que têm força no mundo natural, de pessoas que têm autoridade, para tentar induzir as pessoas que são de Deus de deixarem de buscar Deus. São autoridades e não são brincadeiras. São cientistas, são pessoas estudadas. São reportagens que é de dia e de noite falando no ouvido da pessoa, você tem que fazer, você tem que deixar de fazer, você tem que acontecer, e você não sei o quê. Para atemorizar, para fazer as pessoas voltarem atrás. Colocou ali para atar eles, para amarrar, para impedir eles de ter atitude, de ter ação. E o diabo está tentando de todas as formas impedir o povo de Deus de ter atitude espiritual, de crer, de ter fé. Olha que situação. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Foram lançados ou não foram? Teve jeito. Mas não, eu confio em Deus, Deus é comigo, mas foram lançados e nós podemos passar situações na vida. Nós podemos enfrentar, cair dentro de um forno dessa Covid aí, ou de outro problema qualquer nesse mundo, que a gente só Covid, mas tem tantas outras coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nós estamos aqui no meio de uma situação terrível. Nós estamos vivendo nesse mundo, sujeito às mesmas coisas, a Bíblia diz, de qualquer outra pessoa nesse mundo. Nós estamos sujeitos a ser lançados numa situação difícil, sim. Qualquer pessoa, não existe ninguém diferente. Porque fulano, porque ciclano, qual é o problema? Nós somos todos iguais diante de Deus. A sua alma pesa tanto como a minha. A alma do ser humano diante de Deus, lógico que tem pessoas que são valorizadas por Deus no mundo espiritual, mas aqui na terra, como alma, todos nós somos iguais. Todos nós estamos sujeitos a entrar em situações de dificuldade. Olha para a história do povo de Deus.
Olha para Eliseu morreu de uma enfermidade. Quem já leu isso na Bíblia? Ué, a gente tem que partir de algum jeito. E somos lançados em situações difíceis. Mas o propósito maior é fazer desistir da fé. Desistir da nossa crença em Deus, de fazer o nosso papel espiritual, de agradar a Deus. Aqui não teve jeito, lançaram ele lá dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor, olha só, se espantou e se levantou depressa e falou, uai, e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Diga glória a Deus, está vendo? Eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles. Deus enviou um socorro. Porque Deus quis enviar, mas eles falaram, se não enviasse, eu estou com Deus do mesmo jeito. Se eu não sair dessa situação, o importante é que eu estou com Deus. E se nós não sairmos de muitas situações nesse mundo, nós temos que estar com Deus, porque a nossa esperança verdadeira é a vida eterna. Essa é a esperança do verdadeiro cristão. Mas se nós ficarmos firmes, Deus não pode nos livrar? Pode ou não pode? E se Ele não livrar? Se Ele não livrar, não livrou. Mas eu não vou perder a minha salvação. Eu não vou ser lançado no fogo eterno, na destruição eterna. Deus vai livrar a minha alma. Agora, se eu deixar de confiar, de buscar a Deus, eu estou perdido. É isso que a gente tem que entender. O diabo levantou essa situação no mundo, irmão, para fazer uma destruição muito grande, mas também para fazer com que as pessoas que são de Deus recuem na fé, deixem de buscar a Deus, deixem de prestar culto, deixem de servir ao serviço espiritual, para que ele possa destruir a alma da pessoa, acabar com a alma da pessoa. Aqui, quando eles caíram, aquele rei percebeu que eles não estavam sozinhos. E nós não vamos estar sozinhos. Deus falou, nunca vou te deixar sozinho. Agora, se você me deixar, eu te deixo. Se você se afastar de mim, eu vou me afastar de você. E é o que o diabo quer que a gente faça. Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Se a gente cair no fogo, na água, ele já falou. Se a gente cair na Covid, cair num câncer, cair numa situação, ele não vai nos deixar. A não ser que a gente deixe ele. Ali estava na situação de cair no fogo. Cair numa situação terrível. Eles crerem em Deus, terem fé em Deus, não impediram que eles fossem lançados naquela situação terrível. Mas Deus estava com eles. Olha o que diz a palavra de Deus. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo, ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Fala para o irmão assim, Deus quer te tirar do fogo. Mas é do fogo eterno. Abre o teu olho, irmão. Abre os teus olhos, porque o diabo quer te lançar no fogo para você não ter saída, viver a eternidade da prisão eterna. Abre os olhos, porque tem muitas pessoas que estão sendo enganadas por Satanás. O terror entrou, o diabo está usando de tudo quanto é situação para fazer a pessoa enfrentar uma situação difícil e não ter saída, principalmente no mundo espiritual. Aqueles homens, a Bíblia diz, aquele homem, quando ele percebeu que eles não se dobraram, viu que Deus estava com ele, teve que respeitar, e o diabo tem que respeitar. Ele sabe que Deus está conosco. Ele sabe que Deus vai nos proteger da situação. E se não, também, se Deus quiser a gente com ele, quem é que vai impedir? Médico, ciência? Vai ajudar a gente a não sofrer tanto, a não padecer tanto. Não é assim que acontece com as pessoas que entram num câncer, que entram numa situação, que a dor é amenizada aqui na terra. Mas o mais importante, o que é? É a alma. Ali, quando percebeu que aqueles homens saíram ali, o rei então reconheceu. Ele saiu, filho, mas antes não tinha, eu quero ver quem pode tirar da minha mão, quero ver quem pode tirar. Não era essa a situação? E não é isso que o diabo tem feito, quero ver. Aí põe na mente da pessoa, quero ver quem vai te livrar, quem vai te tirar dessa situação, quem é que vai tirar das minhas mãos, quem é que vai te livrar. E a pessoa, às vezes, ela entra num estado de medo, de pavor, de horror tão grande, que deixa de buscar Deus. E o propósito dele é que a pessoa permaneça no fogo. Ele quer lançar a pessoa no inferno, que ela permaneça. Mas Deus livra, diga glória a Deus. E ele disse bem claramente, saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Quem confia em Deus aqui? Essa é a diferença, irmão.
Esse negócio, essa balela, eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas só basta achar uma brecha. Aí começa a enaltecer o diabo. Nós somos de Deus, não tem que dar resposta, nem ficar falando besteira, não. Nós temos que confiar no Senhor, seguir a nossa vida, a medida de fé que Deus deu a cada um de nós. E tem pessoas que estão lutando contra a fé. Ela diz que tem fé em Deus, que confia em Deus, mas basta levantar uma bandeira, acontecer alguma coisa, uma situação difícil, que aí muda tudo. Começa a enaltecer a Satanás. Começa a lutar contra as pessoas que servem a Deus, que têm fé para estar na casa de Deus, que têm fé para orar, que têm fé para estar na presença de Deus, que confiam em Deus, mesmo na situação difícil. Porque se todo mundo fosse se esconder embaixo da cama, ou dentro da sua casa, aonde for, e deixar de orar, é tudo que o diabo quer, para acabar mesmo com tudo, para destruir tudo. Tem que ter pessoas de luta, de guerra, que confiam em Deus, que não se dobra, que confia. Confiar é isso, é não se dobrar, diga glória a Deus. Ah, mas se morrer, morreu. Mas qual o problema? Pode morrer de qualquer maneira. Ah, pastor, mas eu vejo uma pessoa, um grande homem de Deus, morreu, Eliseu não morreu? Davi não morreu com 70 anos? E não foi os grandes homens que Deus falou, um homem segundo o meu coração? Ah, mas ele não podia ter lutado, era um homem de coragem, um homem de fé, mas Deus sabe todas as coisas. Nós temos que confiar em Deus para não perder a nossa alma. Porque Satanás quer que a gente não confie em Deus, que a gente deixe de cumprir o nosso papel diante de Deus, para que além de tirar a nossa vida aqui na terra, roube a vida eterna, roube a nossa salvação, a gente permaneça no fogo, porque no fogo a gente está todo dia. Ameaçado a gente está todo dia. Ah, mas eu não vou morrer de coisa, mas você pode morrer de outra coisa. Quanta pessoa que deita e dorme e não acorda mais, nem sabe do que morreu. Quando a pessoa está aí correndo, aí fazendo esporte, daqui a pouco dá um piripaque, pum, estoura uma veia na cabeça, dá um não sei o quê, nunca, mas era tão saudável, era tão não sei o quê, como é que morreu? Não adianta. Nós temos que confiar em Deus, diga glória a Deus, para Ele nos livrar da morte eterna, do fogo do capeta, que está aí cercando sim, colocando maldade, e ele disse aqui, nem um fio de cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheio de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha só, o que você está escolhendo na tua vida quando serve? Eu estou aqui como pregador. Eu não estou aqui acusando ninguém, nem depreciando, estou pregando a palavra. Você está adorando a quem? Diante de quem que você está se curvando hoje? Porque nós somos o povo de Deus. Nós não podemos se curvar diante de qualquer situação. E nem deixar Satanás nos usar na incredulidade, na maldade de coração, pelo medo que nós temos, muitas vezes, de fazer algumas coisas, para nos usar para contrariar a vida espiritual. Porque tem gente que acha que entende de tudo, mas está amarrado à ciência. Deixou de confiar em Deus, deixou de cumprir o seu papel diante de Deus, não tem fé para cumprir e ainda se deixa usar por Satanás para impedir as pessoas que têm fé. A gente tem que abrir os olhos. Porque olha aqui, meu irmão, essa situação Deus livrou de tal maneira que esse rei ele teve que se dobrar e admitir, não se dobrar, não se curvar, mas continuar adorando a Deus. Você vai adorar a Deus ou você vai se curvar diante dessa situação? Eu não estou falando para você fazer loucura, o povo de Deus tem que ser inteligente, tem que ter sabedoria, mas não podemos nos prostrar diante dessas situações. Nós temos que abrir os olhos. Nós somos um povo que não é confundido, nós temos discernimento para entender até onde vai o papel da ciência, o papel das autoridades e o nosso papel diante de Deus. Nós temos que ter discernimento. Porque o que tem de pessoas deixando de buscar Deus, e talvez Deus nem possa mais colocar essa pessoa, porque ela negou a fé, recuou, voltou atrás, deixou o seu papel na presença de Deus por medo, por pavor. Não, esse Deus é o Deus que não deixaram de adorar, não adoraram outro Deus, senão o seu Deus. Nós temos que adorar, nós fomos chamados para adorar a Deus, irmão. Deus, você tem que se oferecer em sacrifício, às vezes é sacrificante sim. Sacrificar o medo, o horror, sacrificar tempo, sacrificar um monte de coisa, para a gente poder servir a Deus, porque o diabo ele vai tentar de todos os jeitos nos impedir. Por isso que Deus fala é sacrifício, vivo, santo, porque a gente tem que ser santo. O santo é separado, ele é diferente das pessoas do mundo. O povo de Deus está do mesmo jeito, a maior parte é chorando, é gemendo, com medo disso, com medo daquilo, desesperado, só fala nesse Deus da Covid, que é o Deus do mundo hoje, que está imperando, que está destruindo. Deixar de falar, de buscar Deus, de louvar, de adorar, peraí.
santo e agradável. Nós temos que agradar a Deus, amém? Não deixaram de adorar o seu Deus, olha só, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. E não é isso que o diabo quer. Quer tirar a pessoa, fazer a pessoa servir a outros deuses, fazer maldade, para ele despedaçar, porque já está despedaçado. O mundo, meu irmão, natural já está nas mãos de Satanás. Mas ele queria que o povo de Deus se dobrasse para ele fazer a mesma coisa. Acabasse com a alma, destruísse a pessoa, despedaçasse. Falou, mas agora não. Aquele que busca a Deus, não. Aquele que se dobra diante desse Deus não será despedaçado. Quem confia em Deus? Confia, irmão. Porque se nós não confiarmos em Deus, nós vamos ser despedaçados. Se não formos despedaçados aqui nesse mundo natural, nós vamos ser despedaçados no mundo espiritual, que é muito pior que a eternidade. O diabo sabe disso. Por isso que ele tentou fazer aqueles homens se dobrarem, recuarem, porque o propósito dele era acabar com eles, como acaba com todo esse mundo. Esse mundo que não se dobra diante de Deus vai ser despedaçado, vai ser destruído. Olha o que ele diz aqui. Aquele que não buscar, que não adorasse Deus, senão, olha só, vai ser despedaçado, seja despedaçado. E as suas casas sejam feitos um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar. Você está servindo o Deus vivo. O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o Deus da criação de todo o universo, de tudo que existe. Não pode se dobrar, diga glória a Deus. Ah, mas é um medo, pavor, é um desespero, pastor. Ora, Deus não te deu espírito de medo, de terror, Deus te deu espírito de filho de Deus, para você entender a graça de Deus, a plenitude do poder de Deus, a capacidade, porque se Deus não te livrar, não é só da Covid, de qualquer situação, ninguém vai te livrar, sabe por quê? Porque um dia você se colocou e assumiu ser um filho de Deus. Um santo de Deus, um povo separado. Você está vivendo do mesmo jeito que o povo do mundo? Desesperado. Você tem que orar a Deus para tirar esse pavor. Não é você ser uma pessoa descuidada, a gente não pode ser tolo, desonrar a ciência, fazer loucura, mas deixar de buscar a Deus. Não, irmão. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque muitas pessoas estão separadas do plano de Deus. E ele disse bem claramente, ele é que livra, amém? Até o de Satanás, aquele homem que representava o próprio diabo, ele teve que admitir, é só Deus que pode livrar. É só Deus que livra o povo de Deus, que livra a alma daquele que busca a Deus, amém? E ele continua dizendo aqui, ó. Sejam feitos olha, e ele falou, continua dizendo, só esse Deus que pode livrar, né? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém? Porque nós estamos vivendo na Babilônia, o mundo que nós estamos vivendo hoje é Babilônia, irmão. É o mundo das religiões, é o mundo da prostituição, é o mundo do engano, da mentira, da avareza, é tudo quanto é tipo de maldade, é sexo para tudo quanto é lado, é devassidão, é prostituição, é fornicação, é adultério, é tudo quanto é desgraça, virou normal, é homem virando mulher, mulher virando homem, é sodomia, é tudo quanto é desgraça. Nós estamos na Babilônia, e Deus nos colocou diante dele, nos escolheu para nos livrar do fogo eterno, dessa vida errada que o mundo está vivendo, e para nos livrar dessa situação, amém? Mas principalmente para nos livrar da perdição eterna. Quem crê em Deus aí? Nós não podemos nos dobrar, irmão. Nós somos o povo de Deus, nós temos que continuar lutando pela fé. Você vê que tudo que está nesse mundo à nossa volta, os poderes, as autoridades, tudo quanto é tipo, está tentando de todas as formas impedir o povo de Deus de buscar Deus. Quando não é por medo, são normas, são leis naturais, são um monte de coisa, e nós não podemos deixar de buscar, porque Ele é que vai nos livrar do fogo eterno. É Ele que livra a nossa vida na situação difícil. Se Ele não livrar, não tem quem possa livrar. Não seja enganado. Não deixe o diabo te enganar. Nós temos um propósito espiritual. Vamos nos louvar a Deus? Vamos nos colocar em pé? Não se dobra não, que o mundo quer que você se dobre. Não perca a tua fé em Deus, a tua crença. A fé é ouvir a palavra de Deus, é batalhar. Batalha pela fé que Deus te deu, é orar, é confiar no Senhor. Nós vamos entrar, hoje é um dia de louvor, de adoração, de ação de graça. Abre o teu coração diante de Deus, irmão. Não deixe o diabo minguar a sua força, a sua fé. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Deus está conosco, irmão. Os homens estão o braço da carne, que é a ciência, a natureza, que é boa, que é importante, que Deus deixou, mas com nós está o nosso Deus, o Espírito, amém? Isso que a gente tem que entender. Comece a falar com Deus hoje é um dia especial,
É um dia de você adorar a Deus, irmão. Hoje nós temos um Deus que ninguém pode destruir. O nosso líder hoje é Jesus, que está à direita de Deus. É lógico que nós temos representantes aqui na terra, mas que são homens. Mas o nosso Deus hoje, ele não pode ser destruído mais. Porque a Bíblia diz, se você destruir o líder, se você destruir aquele que dirige, o povo se espalha. Nós não podemos se espalhar mais. Porque nós que temos fé sabemos, meu irmão, que o nosso líder é Jesus acima de tudo. E ele não pode ser mais destruído por ninguém. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vai louvando a Deus, vai abrindo o seu coração. Hoje é dia da gente se fortalecer no poder de Deus, irmão. Para a gente não deixar o Senhor de lado, a nossa vida espiritual de lado. E em dias onde o diabo está levantando situações terríveis para esfriar o nosso coração, para esfriar a nossa fé. Jesus falou, quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra, pessoas ouvindo a palavra, orando, buscando a Deus, louvando a Deus. Isso é a fé que Jesus quer encontrar. Se Jesus voltasse hoje, olhe para as igrejas vazias, sem povo, o que ia acontecer, meu irmão? A alma do povo de Deus talvez fosse lançada no inferno, porque deixaram de cumprir o seu papel. Nós não sabemos se Jesus vai voltar hoje, amanhã, mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos ajuda. É o verdadeiro Deus que nós servimos, aleluia. Fala para Deus fortalecer tua alma, teu espírito, teu corpo. Esse é o nosso Deus, da sabedoria, da inteligência, para não nos tornarmos inimigos da fé, por causa do medo, do pavor, dos receios desse mundo, ou das coisas que estão acontecendo à nossa volta, que o diabo tem levantado para tentar diminuir a nossa fé, a nossa crença. Fala para Deus, meu Deus, fortalece o meu coração. Oh, meu Deus, fortalece a minha mente, aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias e glória. Oh, meu irmão, hora de você louvar a Deus. Louva, quando você louva a Deus, o Espírito de Deus habita, o Espírito de Deus nos dá força para ir adiante, para vencer esses levantes de Satanás, esse fogo que nos cerca, que tenta nos coibir, nos impedir de ir adiante, essas ameaças que estão à nossa volta. Nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que prometeu nos guardar, nos livrar, aleluia. Confia no Senhor, entrega a Ele os teus caminhos e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega a tua vida nas mãos de Deus, confia no Senhor, aleluia. Creia que Ele é poderoso, que Ele tem o poder da vida e da morte, que Ele está conosco, acredita, aleluia. Não deixe o diabo roubar a sua fé em Deus, a sua crença, aleluia. Glorifica o Deus da vida, chama por Ele, para o poder de Deus, enche o meu coração, enche a minha vida, aleluia. Oh, cante ao Senhor. Nós temos importância, Deus não vai nos deixar. O diabo quer roubar a nossa alma, quer lançar a nossa vida no fogo do inferno. É vaidade, é brutalidade, é ignorância, é engano, é tudo que é tipo de desgraça. Nós temos Deus, nós temos Deus por nós, aleluia. Confia no Senhor, acredita. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Só a sua voz agora, glorificando a Deus. Vai glorificando, irmão. Chama pelo Espírito Santo. Nós temos um valor muito grande para Deus. Para o diabo não, é só vingança. É só lançar a imagem e semelhança de Deus no inferno, por raiva, por ódio. Mas Deus não, irmão, nós temos um valor para Deus. Deus nos fez com o propósito de andarmos na presença dEle, aleluia. Louve a Deus, creia no Deus vivo, se aproxima de Deus, você tem importância muito grande. Nós somos a morada do Espírito Santo. Não deixe o diabo roubar a tua vida espiritual.
mal a tua vida com Deus por causa da soberba, da vaidade, do terror, do medo, do desespero. Fala, meu Deus, habita em mim, Espírito de Deus, habita em mim, me dá discernimento, me dá inteligência. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que precisa de freio para que se não atirem uns contra os outros. Creia no poder de Deus, aleluia. Creia no Espírito Santo, receba discernimento, sabedoria espiritual. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias. A nossa luta não é contra o povo de Deus, é contra Satanás, não é contra a fé, é contra o mundanismo que está aí, porque no mundanismo as pessoas estão aí nos bailes funks, enchendo boates, praias, tudo quanto é tipo de lugar, e o povo de Deus está esvaziando a igreja, por medo, por pavor. Entra na presença de Deus, louve e glorifique ao Senhor, creia no Deus da vida, aleluia, 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 exalte, deixa Deus te levantar, deixa Deus te sustentar, deixa Deus te colocar novamente diante do altar, que é o seu lugar, que é o meu lugar, louvando, confiando, batalhando pela fé, combatendo o bom combate, aleluia. Nós temos uma carreira espiritual, nós não podemos deixá-la de lado por nada, pelas ameaças desse mundo, das coisas que estão acontecendo, porque é ela que vai nos levar à vida eterna, aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias, aleluia, aleluia. Exalte ao Senhor, tenha liberdade, deixa o Espírito de Deus usar o seu corpo, usar a sua mente, o seu espírito, o seu coração. Deixa Deus limpar, purificar, deixa Deus trabalhar agora. Creia no poder de Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica, oferece a Deus sua adoração, oferece a Deus o seu coração. Tudo que há em mim, glorifique ao Senhor. Dá glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus. Ninguém pode se separar de Deus, nem a morte, nem nada, nem o terror, nem o medo, nem a profundidade, nem a altura. Oh, glórias e glórias e glórias, aleluia, 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 aleluia. Por amor de Deus somos entregues à morte todo dia, mas Ele é o Deus que nos livra da morte eterna, da perdição eterna. Creia, acredite, confia no Senhor, confia no Deus da nossa vida, e Ele saberá nos livrar, e se não, nós estaremos com Ele, aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Dá glória a Deus, meu irmão. Não deixa o diabo roubar a tua fé, o teu amor a Deus, o verdadeiro amor. Oh, meu irmão, que excede todo entendimento, que excede a ciência, a consciência humana, que vence o medo, que vence o terror. Vem, Senhor, vem, Espírito de Deus, envolva, enche o nosso coração, aleluia. Cante, louve a Deus. Nunca perca essa alegria, nunca perca o prazer de comparecer diante do altar, sacrifício vivo, aleluia, para oferecer cultos a Deus, para oferecer a nossa vida ao Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Cante. Eu venho falar do valor. Nós temos valor para Deus. O diabo só quer nos destruir, irmão, mas nós temos valor para Deus. Está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Oh, aleluia, você tem valor, meu irmão. Oh, glória a Deus. Para o diabo, meu irmão, para Satanás, você vai ser só mais um corpo que vai ser lançado no inferno, mais uma alma que vai ser lançada no inferno. Mas para Deus não. Para Deus você é um filho de Deus que vai herdar a vida eterna, que vai ter galardão, porque você lutou, batalhou pela fé.
porque você honrou a Deus nessa terra. Para Deus você tem valor, aleluia. Isso é morada, habitação de Deus. Creia, confia no Senhor, aleluia. Oh, glórias e glórias. O diabo quer nos lançar no fogo, mas nós temos Deus que está nos tirando, que quer nos livrar do fogo eterno para nos levar à salvação, à vida eterna. Confia no Senhor, acredita que Ele está conosco, ainda que a gente perca, ainda que perca até a vida nesse mundo, que nós estamos sujeitos a morrer a primeira morte, não a segunda morte, porque Deus vai nos livrar do inferno, da perdição. Confia no Senhor, acredita que Deus nos chamou com um propósito diferenciado. Não deixe de prestar o seu serviço a Deus, não deixe de prestar os seus cultos, se oferecer no altar como sacrifício vivo, aleluia. Diga glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para Jesus.